Vou responder uma pergunta de uma inscrita aqui no canal, que no último vídeo ela pediu para fazer um vídeo explicando a diferença entre ego, Atman e Brahman ou consciência. Então, Brahman é o princípio, é a origem, é o substrato de toda a existência. E no Vedanta e Neo-Advaita a gente vai chamar Brahman de consciência, porque toda a existência, tudo o que a gente conhece no universo apresenta algum nível de consciência, algum nível onde aquela forma, ao ser tocada, ao entrar em contato com outra, reage. Até mesmo um átomo, né? Quem estudou aí um pouquinho de física sabe que os átomos não se tocam. Em realidade, eles se repelem. Se nesse momento, se você estiver sentado ou deitado, o teu corpo, de fato, não está tocando o sofá ou a cama. O conjunto de átomos, o conjunto atômico que forma o teu corpo, está repelindo o conjunto atômico que forma a cama ou o sofá. Mas na mente isso vai aparecer como toque, mas não acontece o toque de fato. Porque se o toque acontecesse, você se fusionaria a cama ao sofá. Mas não vou nem... Enfim, é só para citar um exemplo. E aí a ciência já avançou no estudo das plantas, né? Enfim, é tudo. Toda forma existente neste mundo tem vida. E toda a vida, por princípio, tem algum nível de consciência. Não essa consciência que nós humanos conhecemos, que é estar consciente de si mesmo e consciente do mundo à sua volta. É mais uma consciência, como eu disse, no princípio de reação. É como se cada substância, cada coisa nesse universo estivesse presente em si mesma uma inteligência já programada para agir ou reagir de determinada forma no contato com outros objetos. E aí o universo é ordenado, existe uma ordem, não é caótico, não é casual. Tudo existe um programa, tudo que existe segue basicamente um programa causal, de causa e efeito, limitado. Por exemplo, o óleo não se mistura com a água. A lua não vai de encontro ao sol, enfim, assim por diante. Então, Brahman, Deus, o princípio primordial, o impulso primordial de existência, quando manifesta o mundo da manifestação, que é esse universo que nós conhecemos tão bem, esse princípio não vai aparecer aqui tal como ele é, sem forma, porque esse princípio é a fonte de onde tudo se origina, mas a fonte em si, como o próprio nome diz, é apenas fonte. Não tem uma identidade, não tem uma personalidade, uma característica, um atributo. Se assim tivesse, já teríamos há muito tempo o conhecimento do que é Deus. Justamente por não ter uma forma, por ser um princípio, um impulso vital que dá existência à existência, é que os homens ficam fritando os miolos, tentando entender o que é a causa. É aquela velha história, o efeito tentando entender o que é a causa. Mas ok, então quando esse princípio se manifesta aqui, ele se manifesta junto, associado às formas existentes aqui. Ok, eu sei que muita gente vai falar, não, mas não, aqui, as formas não é justamente Deus manifesto, a flor, a formiga, o ser humano, o tijolo. Isso é uma linha de entendimento, mas uma linha de entendimento falha, porque se o princípio se manifestar como as suas formas e se transformar, se limitar a elas, este princípio deveria morrer quando essas formas morrem, né?
O princípio se manifestou como árvore quando a árvore morre, então o princípio morre. O princípio se manifestou como Wanda quando Wanda morre, o princípio deveria morrer. Entende? Então, o que nós no Vedanta colocamos é que o princípio se manifesta junto, simultâneo, num entendimento mais profundo, porque eu uso aqui muita didática, na verdade não é nem o princípio se manifestando, mas sim todas as formas surgindo no espaço, dentro de tudo o que é esse princípio. Mas isso é mais complicado. Então aqui eu vou ficar na linguagem didática mesmo. Então o princípio se manifesta junto. E nada do que surge aqui surge sem esse princípio, surge por geração espontânea. Não. É por isso que a gente vai dizer que tudo é consciência. E no universo a consciência se manifesta, né? Esse princípio se manifesta de duas formas, como existência e também como consciência. Como existência, nós vamos ter os seres sem autoconsciência, plantas, minérios e etc. Como existência e consciência, nós vamos ter primariamente os seres humanos e alguns animais, cuja mente já tem um desenvolvimento não muito evoluído, mas que já apresenta respostas inteligentes, que já apresenta um certo nível de autoconsciência, bem limitado se comparado ao nível do ser humano. E aí, nesse sentido, então, o que é Atman? Atman é a consciência original se manifestando junto à forma humana, junto ao corpo humano, junto ao corpo-mente humana. E ao se manifestar junto, essa consciência original aparece ali como aquilo que nós chamamos de consciência refletida. O que isso significa? Isso significa que a consciência original está aparecendo associada ali aos três corpos. No Vedanta, a gente vai dizer que o Jiva, né, que é a pessoa, é consciência mais três corpos: corpo físico, corpo emocional e corpo mental. A consciência aparece então ali junto a essas três instâncias: a instância do pensamento, que é a mente, a instância das emoções, que são os estados de humor da mente, e a instância física propriamente dita, que é o corpo de carne. Associada a esses três corpos, a consciência vai aparecer ali então como uma consciência experimentadora, que é então o Atman. Atman é a consciência experimentadora, a presença testemunha que está testemunhando, presenciando, experienciando o quê? As experiências do corpo onde ela está aparecendo. As experiências desses três corpos aonde ela está se manifestando, porque ela está associada junto a eles. Atman é o seu eu verdadeiro, que está associado ao corpo, mas não é as manifestações do corpo. É como você colocar uma barra de ferro no fogo. A barra vai esquentar. Ela vai experimentar em si mesma, por assim dizer, as propriedades daquele calor. Mas tira a barra do fogo e joga na água. Ela volta a ser o que ela sempre foi. E então, o que é ego? Ego é o subproduto mental que surge da associação da consciência original, que se manifesta aqui, e se associa aos três corpos. Dessa associação da consciência com os três corpos, que é a mente, as emoções e o corpo físico, surge isso que a gente chama de ego. Surge isso que a gente chama de identidade secundária.
Este corpo, que tem uma mente desenvolvida, portanto, um intelecto, uma inteligência, associado à consciência, ele ganha, por assim dizer, autoconsciência. A partir da autoconsciência presente ali, a mente, que é uma instância inteligente por excelência, porque a mente é aquilo que recebe os estímulos, interpreta os estímulos e escolhe um modo de reagir a eles. Essa inteligência, então, vai produzir aquilo que a gente chama de ego, que seria o quê? A identidade do corpo. E essa identidade do corpo, que nada mais é que uma função a mais que a mente cria, por ter uma inteligência maior que, por exemplo, a mente dos animais, a função do ego vai ser qual? Analisar e escolher aquilo que vai ser melhor para a estrutura como um todo. Então, a mente no corpo humano, ela já vem pré-formatada. O ser humano já nasce com algumas reatividades, emocionalidades e instintos básicos. O corpo humano já nasce com predisposição a ter raiva, agressividade, a amar, a se identificar, a desejar, a querer, a repelir, nasce com um instinto de autopreservação, autoconservação, etc, etc, etc. Então, além dessas funções, digamos assim, que a mente já nasce, ela produz essa outra função, que seria o ego, cuja função principal do ego é qual? Equilibrar, buscar harmonizar os impulsos desejantes, os instintos agressivos, reativos, já existentes nesta máquina humana, com os impulsos bons e ruins advindos do meio. Ele vai ser o fator de equilíbrio. Enquanto todos os outros impulsos, né, se vocês forem para a experiência, vocês vão ver, são desprovidos da faculdade de pensar e analisar, porque quando a necessidade bate, eu tô com fome, eu quero comer. Eu tô cansada, eu preciso descansar. É sem pensamento. É simplesmente a natureza dele se manifestando tal como ele é. Eu desejo, eu quero, né? Vamos pensar aí nas crianças, quando deseja, quer e quer na hora. O ego vai ser essa função inteligente que, dentro da causalidade, entendendo o universo causal, né? Entendendo que isso deve, aquilo não deve, agora dá, ou é melhor depois, ele vai fazendo este equilíbrio. Porque enquanto nos animais tudo é automatizado e, portanto, eles têm uma limitação grande de inteligência, ou seja, eles não conseguem interpretar e prever eventos, na forma humana quis a existência que isso fosse diferente. Quis a existência que essa estrutura pudesse ter algum tipo de autonomia, sempre limitado, nas suas reatividades aos estímulos advindos da própria estrutura e do meio. Eis então que surge o ego, né? Surge Wanda, surge Maria, surge João, surge José. Surge a incrível subjetividade humana, onde nenhum humano é igual ao outro. E o que isso quer dizer? Que cada um vai ter uma certa especificidade para reagir aos estímulos, tanto da própria estrutura física, ao qual aquela pessoa surgiu, né, este ego, quanto os estímulos do meio.
Então, nós temos a consciência original, que se manifesta no mundo da projeção como Atman. Atman, tal qual a consciência original, é apenas consciência, é o princípio, é a luz presente aí. E temos o ego, que é uma função do próprio corpo, mente, que visa sobreviver, enfim, da melhor maneira possível na existência. E eu sei que tem muita gente que vai falar que tem muita gente burra, tem muita gente que faz cagada, não sei o que, mas o ego, a mente, eles funcionam a partir de condicionamentos. Então, as ações do sujeito vão estar referenciadas às experiências de vida que ele teve, às aprendizagens que ele passou. Então, a máquina tem uma inteligência, mas para essa inteligência funcionar, ela depende daquilo que ela absorve do meio. E nós sabemos que nem sempre o meio vai proporcionar a ela o conhecimento mais propício para que ela viva a existência de uma maneira, enfim, melhor. Daí que a gente vai conhecer um monte de gente que faz merda com a própria vida e por aí vai. Seja porque absorveu conhecimentos muito limitados e ruins, seja porque não desenvolveu um ego forte para lidar com os próprios impulsos instintivos do corpo e este ego acaba sendo um escravo desses impulsos. Enfim, são várias as razões. Mas o fato é que Atman é igual Brahman, como disse o Shankara. A consciência presente aí é da mesma natureza da consciência original. Entretanto, a consciência aí, por estar associada aos 3 corpos que formam este corpo-mente aí, ela vai estar experienciando o quê? Testemunhando o quê? Sendo presença do quê? De tudo que acontece aí. E aí aquela velha confusão neo-advaita, né? Porque os neo-advaita vão falar que todo mundo é aquilo, tal. Sim, todo mundo é aquilo. Mas aquilo em que circunstâncias? Nas circunstâncias da manifestação. Então, a pergunta recorrente do neo-advaita, mas se eu sou consciência original porque eu não sei de tudo, porque eu não experiencio tudo. Por quê, meu querido? Você é consciência manifesta. E você especificamente aí, essa consciência que aparece aí e que deram um nome, está manifesta onde? Nesse corpo aí. Então, você não vai ser onisciente, onipresente, sei lá o quê. Você vai viver as experiências que este corpo-mente experimenta aí, nessa ambiência. Eu gosto muito do sonho, porque o sonho, ele torna tudo tão mais claro. Então, assim, olha, é como no sonho noturno. A sua mente se projeta no sonho, né? Na verdade, a sua consciência está se projetando no sonho. Lá no sonho, você não aparece como um personagem, rodeado de uma ambiência de pessoas, vivendo uma experiência. E aí, lá no sonho, você era o rei João, não sei das quantas. E aí, quando você acorda do sonho, é muito legal, porque você lembra do sonho, da experiência do rei João, das emoções, o quanto ele era inteligente ou burro, enfim. Era você lá, projetado como rei João. Mas quem é que testemunhou esse sonho, que lembrou e que sabe de tudo? É a mesma consciência que agora está aí, vendo você ser Pedro. Vendo você quem? Você corpo, você mente, você ego. Ser Pedro e ter uma vida, um filho, um trabalho, uns perrengues para resolver. É a mesma consciência. Que sim, embora associada aos fenômenos que aparecem aí, justamente porque sem consciência não apareceria nada aí, cadê você no sono profundo? Quando a mente entrou em stand-by, não entra consciência na mente, não reflete consciência ali. Sem consciência, não tem nada para ser experienciado. Aí vem o sono profundo. É igual o seu computador, seu celular.
Desliga ele da internet, não tem sites, não tem notícia do mundo, não tem mais, não tem nada. Acabou. O computador mais ainda, se desligar da energia elétrica, acabou tudo ali. É mais ou menos o que acontece com o corpo humano quando entra em sono profundo. Se desliga da consciência. Se desliga da função testemunhante, da função clarificadora, aquela que dá luz aos fenômenos e torna possível que os fenômenos possam aparecer e surgir, porque os fenômenos só podem aparecer e surgir para a consciência. Sem consciência não tem fenômeno. E aí é isso, você é consciência associada a um corpo, que é um instrumento de experiências, no qual você está presenciando, testemunhando e também experienciando essas experiências do corpo aí, porque só tem uma consciência, tá? Não tem duas. Como eu vejo muito Neo falar, ai, mas é a mente, isso é da mente. Não, onde que a mente está aparecendo? Aonde que a sensação está aparecendo? Tira você consciência de cena, tira. Tem como mente, tem como sei lá o que aparecer? Não, sujeito, é você mesmo que está experienciando. Mas isso é tema para um outro vídeo, que esse aqui tá longo demais. E nesse vídeo eu vou querer explicar isso direitinho para ver se as pessoas entendem de uma vez por todas. Só tem uma consciência. E é Atman. É nela que tudo tá aparecendo. Não tem uma mente, o ciúme é da mente, o medo é da mente, não sei o que é da mente. Não! A identidade secundária está aparecendo em você, né? Esse ego aí, o fulano, a mente. A sensação está aparecendo em você, a emoção. Tu só tem uma consciência. Mas ok, esse vai ser o tema do próximo vídeo, porque eu quero encerrar isso aqui que já tá...